Boa noite a todos. Só respondeu os desencarnados. Boa noite, pessoal. Agora foi uma boa noite assim, bem alegre, sem máscara. Agora a gente vendo o rosto de todo mundo. E como eu sempre falo, eu fico muito feliz de estar no Pequeninos, que de pequeninos não tem nada. É um gigante. Trazendo um tema que eu tenho certeza assim que vai emocionar vocês. É um tema que fala sobre a paralisia da vontade, né? E trazendo muito aí o contexto que Jesus nos ensina, que Jesus nos interroga muitas vezes. E tenho certeza que vai ser uma noite assim mágica e especial, porque quando eu estou preparando uma palestra dessa, é como se fosse um jardineiro buscando rosas, né? Eu vou estudando, vou coletando um detalhe daqui, outro dali, até trazer aí um ramalhete de coisas boas que vão servir para vocês, de modo a compartilhar, para mim também, né? E para todas as pessoas que por acaso possam estar vindo a assistir essa palestra em algum outro momento. Tá legal? E a gente vai começar de um modo muito especial assistindo um vídeo, tá? Que retrata o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo do 1 ao 15, tá? Que trata justamente da cura do paralítico de Betesda. E vocês vão ver, isso é uma reprodução de um trechinho, né, de um filme do The Chosen, é um seriado que tem, americano, que retrata passagens do Cristo. E assim, o cinema, ele tem essa característica de fazer com que a gente possa escutar, que a gente possa sentir um pouco mais de como foi essa cena. Então, por isso que eu trago aqui no começo dessa palestra, esse momento que eu tenho certeza que é mágico e emocionante para todos. Toda essa confusão por causa disso? Um Mickey V enorme? Tenho o pressentimento de que ainda não vimos tudo. Aquele que está aqui há mais tempo, mas não devia. Aquele triste. Porque eu tenho a impressão de que não é apenas uma conversa. Nós precisamos ficar atentos? Não. Apenas fiquem comigo e observem. Shalom. Eu? Sim? Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Eu não tenho muitas respostas, mas eu estou ouvindo. Você quer ser curado? Quem é você? Conversamos sobre isso depois. Mas a minha pergunta continua. Você vai me levar para a água? Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. Então,
Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Então, Olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. eu tentei. Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada para você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se, pegue sua maca e ande. Está na hora de você orar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca. Por que isso importa? Porque você não vai voltar aqui. Essa vida acabou. Tudo muda. É lindo, né? E vocês veem como a imagem, né, e a voz e faz a gente voltar um pouco no tempo e se sentir um pouco lá, né, passando por tudo isso. Quem não sabe assim tantos detalhes dessa história, o tanque de Betesda ficava ali na porta da cidade de Jerusalém. E é interessante que esse mikve, ele fala mikve, que é uma grande piscina. Existia uma tradição que as águas, quando elas ficavam tumultuadas, era como se, eles diziam que era como se um anjo descesse, revoltasse as águas, e o primeiro que caísse na água, ele iria ser curado, totalmente curado. E esse homem, que a gente acabou de ver, ele passou 38 anos tentando cair na água. E essa história nos remete a uma reflexão muito maior do que simplesmente uma cura do corpo. Porque Jesus, quando ele pergunta se ele quer ser curado, ele trabalha na paralisia da vontade desse homem. A reflexão moral que ele traz com essa pergunta é muito maior do que simplesmente a cura do corpo.
Até porque, se a gente for pensar, as coisas não casam muito bem na história. Vocês já pensaram? Jesus chegar, encontrar um homem num lugar onde tinham coxos, aleijados e cegos, e com certeza que estava lotado de doentes, e ele perguntar para uma pessoa doente se ela quer ser curada, de forma objetiva. Ele perguntou: você quer ser curado? E o que é que a gente espera de uma pergunta objetiva? Sim, não. E não foi isso que ele respondeu. No texto que está redigido na Bíblia, ele fala assim: Senhor, eu não tenho ninguém. E o mestre pergunta: você quer ser curado? Então, nesse momento, a gente enxerga ali um momento de reflexão para esse homem, de transformação. E aí, desse modo, a gente se pergunta: você quer ser curado? Quem é o paralítico de Betesda dos dias atuais? Será que essa noite, Jesus, se ele perguntar para cada um de nós, se a gente quer ser curado, será que a gente estaria pronto para responder? Ou a gente iria buscar argumentos para não responder de forma objetiva o que ele estaria perguntando? Ou a gente iria ter desculpas para responder uma pergunta tão óbvia? Se nós pensarmos, e o mundo atual nos mostra, inclusive Sêneca, com uma frase bem difundida na internet, que diz o seguinte: é parte da cura o desejo de ser curado. E outra coisa que é muito estranha, como é que um homem há 38 anos, que tem um problema nas pernas, que aparentemente teria braços fortes, porque ele não tentou se arrastar até o tanque, tentou por diversas formas cair naquele tanque? Por que esperar 38 anos para dizer sim, se realmente quer ser curado? Para Jesus. E o mais interessante, que a história está lotada de pessoas doentes, e só ele é curado. Por quê? Jesus sabia muito bem, e o vídeo nos mostra isso, quem ele iria procurar. E com certeza, Jesus conhece cada um de nós. Ele sabe o que cada um de nós está sentindo na hora que a gente chega na nossa casa, na hora que a gente fecha a porta do nosso quarto, na hora que a gente está com a nossa família, na hora que a gente não está aguentando mais de dor e diz: Senhor, eu quero ser curado. A pergunta é: será que nós estamos prontos para o movimento? Para a mudança? Para essa reflexão? Ou será que nos falta vontade? E a gente vai ver que para esse processo de mudança e esse entendimento de cura, um homem como o paralítico de Betesda, ele, ao dizer assim:
eu quero ser curado, ele teria que largar aquela vida, ele teria que trabalhar, ele teria que deixar de receber a esmola do outro. E quantos de nós, ao sermos questionados internamente, se nós queremos ser curados, se nós queremos ser transformados, estamos dispostos a transformar a nossa vida? E aí, fazendo uma passada lá no Livro dos Espíritos, a gente vai entender um pouco o que é a vontade, um item presente na pergunta 909, quando Kardec pergunta aos espíritos: o homem poderia sempre vencer suas más inclinações por seus esforços? Sim. E às vezes, por frágeis esforços, é a vontade que lhe falta. Com poucos dentre vós vos fazem esforços. E pouco mais abaixo, tem uma citação que fala o seguinte no comentário: há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas que não seja como querem. Ou seja, às vezes a gente quer sem querer. Que coisa estranha, né? Porque ficar na mesmice é confortável. Para a gente ser curado requer movimento. Quantos de nós, ao sermos questionados ou ao presenciarmos num atendimento, a gente observa que as pessoas, para lidar com os problemas, elas sempre estão terceirizando. O motivo da minha infelicidade, o motivo é porque ninguém me ajuda, é porque ninguém não me dá isso, ninguém me dá aquilo. Será que isso acontece nos dias de hoje? Será que isso faz sentido? Será que nós temos paralíticos atualmente querendo serem curados? Emmanuel trabalha com a vontade de uma forma muito especial. Ele coloca que a mente humana é um espelho vivo da consciência lúcida. Ou seja, nós refletimos o que a nossa consciência está transmitindo. E Emmanuel vai mais além com as comparações dele. Ele fala que a similaridade de um escritório, a nossa mente trabalha com departamentos. E ele diz o seguinte, que nós temos o departamento do desejo. O que é o departamento do desejo? É o lugar onde opera os propósitos, as aspirações. O que é que eu quero para a minha vida? O que é que eu quero construir? Quais são os meus desejos? Eu quero viajar para onde? Eu quero trabalhar com o quê? O que é que eu quero para a minha família? Está tudo lá no departamento do desejo. O que é que eu quero comer? Que tipo de comportamento eu quero ter? Existe um outro departamento, que é o departamento da inteligência, que todos nós temos. Esse departamento é onde é processado todos os valores, todas as informações culturais, tudo que a gente consegue ao longo do tempo agarinhar nos livros, através das palestras, através
da escola, através da universidade, ou seja, o que nós vamos aprendendo através das experiências da vida, a gente vai assimilando e vai jogando no departamento da inteligência. Nós temos outro departamento, o departamento da memória, ou seja, tudo que acontece conosco fica gravado. Se alguém te trair, você pode até perdoar, mas não tem como esquecer o fato. Por quê? Porque a memória é uma característica física do ser humano. Esse negócio que eu esqueci, isso não existe. Porque fica registrado. Então, a memória é um departamento que guarda tudo o que acontece. Se a gente passa na rua tal e a gente sente o cheiro do pão, a gente reflete na memória onde é que a gente comeu aquele pãozinho, se lembra logo do café e tudo está guardado. Nós temos outro, o departamento da imaginação. É onde a gente consegue fantasiar. É onde nós, seres espirituais, no estágio evolutivo da carne, conseguimos fazer com que possamos criar ideias, possamos fazer com que coisas novas sejam formuladas, independente de uma criança, independente de uma pessoa de idade. Ou seja, o ser humano, nesse estado, ele é capaz de criar, ele é capaz de imaginar. E nós somos esse complexo de departamentos. Só que no meio deles existe um gabinete, que é o gabinete da vontade. É ele que coordena dentro da mente humana as relações com o desejo. É ele que diz assim: eu vou sair daqui e vou comer uma pizza. Né? É ele que diz assim: hoje eu vou no centro assistir uma palestra, porque eu quero, é o meu desejo. Hoje eu vou começar a guardar um dinheiro para me viajar lá para o Ceará, lá nas praias maravilhosas. É ele que coordena, é a vontade. E tem vontade para coisa boa, também tem vontade para coisa ruim. É ele que também diz assim: eu vou trabalhar os meus níveis de inteligência. Eu vou estudar mais, eu vou fazer um curso, eu vou para o grupo de estudo no centro. É ele que também determina que tipo de memória eu vou ficar puxando. Será que eu vou ficar captando memórias boas? Ou será que eu vou ficar, como diz na minha terra, desenterrando defunto, né? Sofrendo por coisas que já passaram. A gente chama isso de cristalização do pensamento. Quantos de nós vivemos muitas vezes cristalizados em fatos que aconteceram no passado? E a gente fica repetindo. Meus irmãos, nós precisamos progredir. O que ficou no passado é importante, mas como já disse aqui outra hora para vocês, a nossa vida tem que ser como dirigir um carro. Para-brisa grande, retrovisor pequeno.
Olhamos no horizonte pelo para-brisa. Retrovisor serve para quê? De vez em quando a gente dá uma olhadinha para ver se a gente não vai bater, se a gente não vai cometer o mesmo erro. O que ficou no passado, ele foi importante, mas passou. Que possamos coletar tudo que foi bom, ou que aprendemos com as dificuldades, mas tenhamos em mente que a gente precisa seguir em frente. Então, o gabinete da vontade consegue correlacionar todos esses departamentos e fazer com que a nossa mente possa refletir o que a gente espera para a nossa vida. E quando a gente amadurece, a gente vai ver que essa é uma decisão que só nós podemos ter. Ninguém pode tomar essa decisão por nós. Somos nós que temos o poder. E aí, sabendo disso tudo, conhecendo todo esse cenário, a gente se pergunta: por que que muitas vezes a gente boicota a nossa vontade? Por quê? E por que o Chaves vai aparecer aí agora? Esse é um pedacinho de um episódio do Chaves que eu acho que conta um pouco por que a gente boicota a nossa vontade. Desculpa. Quer dizer que ela tem que ficar na cama sem se levantar para nada. Essa passagem que mostra o Chaves querendo ficar doente, né, para poder ter 3 refeições por dia, mostra muito isso. Por que às vezes a gente boicota a nossa vontade? Porque por trás disso, deixa eu só parar aqui, existem ganhos secundários. Ou seja, a gente inconscientemente toma determinadas atitudes porque a gente vai ganhar outras condições. Por exemplo, eu sempre vou até brincar aqui, trazer um exemplo que eu conheço da minha família, que eu conheci uma menina que quando ficava doente adorava ficar doente, porque toda vida que ela ficava doente, ela ganhava biscoito de chocolate. E era paparicada, ela era embalada pela mãe, então assim, ganhava refrigerante. Então, isso era um ganho secundário. Para ela ficar doente, era uma coisa relativamente boa. Ela não queria ficar curada assim tão rápido, né? Talvez depois dos biscoitos recheados. Pois é. Então, o mais legal é que tem gente que se entrega. Então, na vida, e a gente vê isso com criança, que as crianças às vezes ficam com febre, e ficam mesmo com febre, e elas começam a ter ganhos secundários, que é o quê? Não ir para a aula, né? Começam a ter uma atenção maior dos pais. Existem crianças e casos de meninos que se mutilam. Para quê? Para buscar uma atenção do pai e da mãe. E isso é um ganho secundário. Então, a grande reflexão aqui é a gente entender por que na nossa vida a gente não se movimenta.
E a pergunta continua: você quer ser curado? Ou será que tem uma série de ganhos secundários em ficar do jeito que está? Eu não consigo dormir, eu tomo remédio para dormir, eu vivo um inferno astral aí na empresa que eu trabalho e não tenho a menor perspectiva. Por que eu não quero ser curado? Será que essa estabilidade que as pessoas têm não fazem com que impeça que elas se movimentem? Porque para mudar vai incomodar. Eu queria que meu joelho doesse menos. Mas para isso a gente tem que mudar a alimentação, tem que diminuir os carboidratos, tem que diminuir a pizza. E ficar do jeito que está é mais confortável. Quantos de nós nos deparamos com situações que a gente não quer resolver porque as pessoas passam a dar muito mais atenção quando a gente está sofrendo? E a gente inconscientemente não quer sair desse estágio porque a gente acha que é mais importante quando está sofrendo. Será que aquele paralítico de Betesda, ele inconscientemente não queria permanecer naquela condição? Então, meus irmãos, trazer o paralítico a voltar a andar era um mero detalhe. A reflexão que Jesus nos traz naquele momento você quer ser curado? E ele pergunta: quem é você? E ele diz: isso agora não importa. Eu te pergunto de novo se você quer ser curado. E ele fala: eu não tenho ninguém. E a gente pergunta de novo: você quer ser curado? Nos remete a uma reflexão para essa noite. Se na nossa vida, do que é que a gente quer ser curado? Porque Jesus conhece a dor de cada um, a aflição de cada um, a preocupação que cada um tem. A dor seja na orelha, na perna, no braço, no juízo, como diz lá na minha terra, Ele conhece. E o mais legal é que você pode estar há 38 anos, 40, 50 anos, e Ele sabe quem você é, aonde você está. E para passar, não é uma piscina que vai te curar. Ele diz: sou eu. Através da minha mensagem, através do meu amor. É assim que eu vou te tirar dessa paralisia da vontade. Mas para isso, é importante que você queira, que você se movimente. É preciso coragem para mudar. Joana já falava que esses conflitos que afligem o ser humano decorrem de padrões que nós mesmos criamos na nossa existência aqui da Terra. Quantos de nós, meus irmãos, adentramos as portas desse centro buscando uma cura? Buscando um padrão de vida diferente? E que por muitas vezes já transformamos, mas o quão temos ainda a mudar, a fazer diferente? E aí a gente traz a reflexão de: e o nosso tanque de Betesda? Ali é uma foto de algumas escavações que poderia ser o tanque de Betesda. E hoje? O que é o nosso tanque de Betesda? O nosso centro,
os nossos locais aonde a gente tem os recursos necessários para a nossa cura. Mas a reflexão é: quanto tempo que a gente está próximo desse tanque, vendo essa fonte, e a gente não consegue se movimentar. A gente não consegue ir em direção a essa mudança que a gente quer verdadeiramente na nossa vida. Para essa cura maior que tanto nos aflige. Quantos, meus amigos, meus amados irmãos, adentram por essa porta e descobrem, e quando descobrem que para uma mudança acontecer de forma verdadeira, não adianta mudar no trabalho, não adianta mudar em casa, tem que mudar aqui dentro. E quantos conhecemos que quando descobrem isso, dão meia volta e não aparecem mais. Mas também sabemos que ali foi plantada uma semente. E quantos de nós já presenciamos irmãos que, sabendo aonde podem retornar, vão ser recebidos de braços abertos. Então, o nosso tanque de Betesda, que oferece a cura através não da designação da vontade, porque essa é de cada um, mas através dos artifícios que a própria doutrina nos dá, que a própria doutrina nos fornece, para que possamos sermos consolados, para que possamos entender os mecanismos de que por que passamos por algumas coisas, é que a gente tem que valorizar isso. E aí, meus queridos, a gente finaliza com a frase final, onde Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele podia dizer assim, né? Levanta e vai embora. Mas não. Foi o que ele disse. Levanta, toma o teu leito, ou seja, pega aí a tua caminha e vai embora. Segue. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo assim para a gente: quer ser curado? Meu irmão, se levanta. Se movimenta. Ah, mas está muito difícil. E aí eu vou lá para Procurando Nemo, aquele desenho. Nada. E o mais legal, que ele fala assim: te levanta com a tua cama, ou seja, te levanta com as tuas experiências, com tudo que tu passou na tua vida, seja bom ou seja ruim. Põe debaixo do teu braço e segue. E faz uma vida diferente. Mais na frente, apesar de não ser o ponto da nossa palestra hoje, Jesus se encontra com ele e diz: não peques mais. E Jesus tinha esse cuidado para dizer para as pessoas que ele curou, para as pessoas que ele ajudou, em dizer: não peques mais, não cometas tais erros, vá, arruma a tua casa, senão com ele voltam mais 7. Ou seja, arruma o teu íntimo, arruma a tua casa espiritual, porque senão a doença volta. E nós sabemos, meus irmãos, que por muitas vezes iremos sim passar pela doença do corpo, porque estar na terra, estar encarnado, é passar por todo esse cenário de dor muitas vezes. Mas que a gente tem um Cristo que nos consola, que nos enche de alegria com o seu amor, e com mensagens edificantes,
como a de Emmanuel, que traz para a gente que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Ou seja, é através da mente, é através da vontade de querer ser curado, é que a gente se transforma, é que a gente ruma em direção a essa cura. Então, que possamos sair daqui hoje perguntando para nós mesmos se a gente quer ser curado, por tudo que a gente ainda precisa para ser um pouquinho melhor. Desejo que vocês fiquem em paz com Jesus, fiquem com Deus. Foi um prazer, que assim seja.